Jornal do Meio-Dia. Plantão policial. Agora a gente traz detalhes sobre os crimes do fim de semana em Caxias. Vamos conversar com a delegada Marília Vasconcelos. Tainara, foi um final de semana realmente trágico aqui para nossa região, hein? Sim, Jardel, muito trágico, e a polícia já caracterizou como feminicídio os casos registrados no fim de semana. E a delegada conta pra gente em detalhes como tudo aconteceu. Pois não, delegada? Bom, aconteceu um feminicídio na zona rural, no povoado Limeira. O feminicida, ele tinha um relacionamento entre 4 e 5 anos com a vítima, e eles estavam numa festa ingerindo bebida alcoólica com alguns familiares, alguns amigos, e em razão de ciúmes eles discutiram. A vítima decidiu voltar para casa com uma familiar, e ele disse que a vítima não ia voltar para casa, e ela decidiu voltar caminhando. E passados alguns minutos, ele passou pelo local onde ela estava retornando para casa de moto, ele de moto e ela a pé, e ele, sem nenhum tipo de discussão, sem dar oportunidade para a vítima se defender, se armou com uma faca e desferiu alguns golpes, e ela faleceu no local. E logo em seguida, a testemunha que presenciou tudo, né, afirmou que ele com a faca na mão, ele ainda disse que queria dar um abraço nessa testemunha. E ela, com medo também de ser morta, ela se escondeu no matagal e ficou observando a movimentação. E quando algumas pessoas começaram a passar pelo local, ele abandonou a moto e também fugiu para o matagal. E ele, até o momento, ele se encontra foragido. A segunda situação de feminicídio envolveu um jovem de 18 anos e a vítima tinha apenas 16 anos. Eles tinham um relacionamento de 5 meses aproximadamente, e pelo que a gente conseguiu perceber, ele demonstra que eles tinham um relacionamento aberto, que ela se relacionava com outras pessoas, ele tinha conhecimento, e ele diz que isso não era um problema, mas ele enfatiza que ela não desejava oficializar essa relação deles, ela não queria que as pessoas soubessem que eles estavam se relacionando. Então, deixou escapar isso pra gente, né, que era um incômodo para ele. E ele disse que se relacionou com ela de forma consensual e sem nenhum tipo de discussão. Ele esganou a vítima, ela caiu no quintal da casa, em seguida ele pegou um cinto e ele matou a vítima. E depois ele jogou o corpo dela no terreno de um vizinho. E aí a vítima começou a ser procurada pelos amigos, pelos familiares, e ele comunicou tanto para a mãe quanto para alguns amigos o que ele tinha acabado de fazer. E em seguida ele veio até a delegacia, se apresentou e foi preso em flagrante. Delegada, 2 casos trágicos, né, que acabaram com mortes. Há sinais que as mulheres possam identificar para que outras histórias não cheguem a esse final? Sim. Enquanto os números de homicídio no nosso país vêm caindo, os feminicídios tiveram um aumento de 5,5% se a gente comparar 2021 e 2022. Então, todo dia acontecem 10 feminicídios no país. E são mortes anunciadas, porque existe uma escalada da violência. Nunca acontece um feminicídio sem que tenha sido precedido de outros atos violentos. Então deve chamar a atenção das mulheres atos de controle, de perseguição, de ameaça. Então, essas 2 vítimas, elas entram na estatística de que quase a totalidade dos feminicídios acontecem contra aquelas vítimas que não buscaram ajuda, não registraram a ocorrência, não pediram medida protetiva, ou seja, elas não enxergavam que a situação delas era uma situação de risco, uma situação que era potencializada por diversos fatores, elas não conseguiam enxergar esse risco. Então, o que a gente pede para as mulheres é que não subestimem esses atos de controle, esses atos de perseguição, de ameaças, né, essas ofensas, porque são atos que vão crescendo dentro de um relacionamento, vão chegando para uma violência física e termina com um feminicídio. Então, a gente gostaria que as mulheres compreendessem que muitos atos que não deixam marcas, eles são muito graves. E eles precisam ser comunicados para que a mulher tenha todo esse aparato da rede que está à disposição. Nós temos encaminhamentos que são feitos para psicólogos, para assistentes sociais, para advogados. Então, a rede está pronta para atender essas mulheres. E a gente precisa que as pessoas compreendam que o feminicídio ele não acontece do dia para a noite. Tá aí, obrigado a delegada Marília Vasconcelos por ter conversado com o Jornal do Meio-Dia, ter trago aqui essas informações, detalhes. Tainara, o que chamou a atenção do crime da jovem, de 15 anos, é que 16 anos. 16, né? Como você destacou, o rapaz de 18 matou ali a jovem, sim, ocultou o cadáver, colocou no terreno ao lado da casa onde ele estava e depois falou para a mãe dele. Imagina só, uma mãe receber do filho a notícia que ele acabou de cometer um crime.
Isso. Né? Matar ali uma menor, a namorada. E depois ele foi até a delegacia se entregar. Olha, eu não sei o que é mais chocante, Jardel. A garota de 16 anos já tem um relacionamento. A garota de 16 anos e o jovem têm um relacionamento aberto, que é quando se envolve com outras pessoas além de uma pessoa só. O crime bárbaro dele ter cometido friamente e ainda ter feito, ter se entregado. Então são vários fatores aí que chamam muita atenção e deixam as pessoas, não só nós aqui como apresentadores, mas as pessoas que estão em casa acompanhando perplexos por não entender como é que chega a esse extremo. E o que a delegada falou é muito sério, viu, gente? São sinais que são dados. Não é assim de repente. Então, se a mulher já observar qualquer tipo de sinal de violência que possa a colocar em risco, já se saia desse relacionamento. E que outras pessoas, ao observarem também, que façam a denúncia ou que façam alguma coisa para ajudar. Porque às vezes a mulher não se dá conta, é o que ela disse, não se dá conta do que está passando. Certa vez, vou só exemplificar, eu estava em uma determinada estabelecimento aqui no município, era à noite, estávamos de plantão fazendo reportagem, e aí, fim de expediente, nós paramos aqui numa avenida aqui na Alexandre Costa, tinha uma mulher correndo no meio da avenida. Ela vinha correndo e um homem na moto, logo atrás, querendo que ela subisse na moto de qualquer forma, creio eu. Que eles tinham brigado por algum motivo. Se ela estava correndo, ela estava com medo de alguma coisa e as pessoas somente assistiam aquilo tudo. Ela entrava numa esquina e ele entrava atrás. O que foi que eu fiz? É para se meter? Não. Eu peguei o meu transporte e dei carona a ela até a casa dela. Ele ficou chateado? Ficou. E logo, imediatamente, eu busquei a ajuda policial, a patrulha Maria da Penha estava passando, eu falei, olha, essa moça está passando por isso e foi perseguida por esse rapaz. Não sei o grau de nível de relacionamento que eles tinham, mas eu fiz a minha parte. Será se eu não tivesse feito isso? Será se ela estava viva hoje? Então, a partir de então, no meio do caminho eu conversei com ela e disse, se saia desse relacionamento, independente se vocês têm um filho juntos ou não. Não é você colocar a cara, mas é você fazer alguma coisa pelo outro. No outro caso, na zona rural, no povoado Limeira, Antônia Ilma da Silva Lima, de 46 anos, infelizmente perdeu a vida. Como a própria delegada destacou, ela estava na festa, teve uma discussão, ela resolveu sair, junto com uma familiar. No caminho, ela foi surpreendida pelo companheiro que, armado com uma faca, já começou a disparar, a atacar ela e, claro, ela morreu no local. Ainda segundo a delegada, Tainara, o homem, identificado como Carlos Augusto, ainda tentou encontrar a vítima, intimidar a vítima e pedir um abraço para ela, depois dela presenciar ele matando a sua familiar. No caso, a testemunha. A testemunha, né? Ele queria dar um abraço na testemunha, não sabendo para quê, com qual intuito. Ela, claro, foi mais esperta, correu, entrou no mato, ele percebeu que vinha outras pessoas se aproximando, também se escondeu e ainda está foragido. Carlos Augusto permanece foragido. Ele acabou tirando a vida de Antônia Ilma da Silva Lima, de 46 anos. Quem souber o paradeiro, chame a polícia, não a coberte, porque o que ele fez foi crime. Temos telefones de contato aqui, a polícia disponibiliza vários números aqui da rede de proteção, atendimento psicossocial para você, mulher que sofre algum tipo de crime, entre em contato com o telefone 98201-9939, 98201-9939. Tem também o da Delegacia da Mulher, que é o 98412-2157, 98412-2157. Tem mais contatos telefônicos. Isso, Central de Atendimento à Mulher 180, muito fácil, gente, 180. Está passando por qualquer situação como essa, entre em contato imediatamente com a polícia. E você com certeza irá receber auxílio. 12h50, Jornal do Meio-Dia, informação além da notícia. Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.